Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Luciana Lima. No episódio de hoje, nós vamos discutir um tema que se tornou fundamental em meio à crise do coronavírus: como fazer uma boa gestão de crise. E de que crise estamos falando? Até o momento, o vírus contaminou mais de 1 milhão de pessoas e matou 87 mil delas em todo o mundo. Países fecharam fronteiras, voos foram cancelados, o comércio desceu as portas e milhares de pessoas, inclusive nós, da Você S.A., foram obrigadas a readequar sua rotina, se tornando confinadas às suas casas. Por isso, só para lembrar você, ouvinte, esse podcast é gravado de nossos home offices e não tem a qualidade de som que vocês estão acostumados. E o mais assustador, eu acho que é a velocidade com a qual tudo isso aconteceu, Elisa. Desde o dia 31 de dezembro de 2019, quando o governo chinês alertou a OMS sobre uma doença desconhecida registrada no sul do país, até a semana passada, quando o vírus tinha alcançado 180 nações, apenas 100 dias se passaram. 100 dias que viraram o mundo de ponta cabeça. E as previsões indicam que a crise, além de estar longe de terminar, também gerará perdas enormes. O Banco Mundial revisou o Produto Interno Bruto brasileiro e projetou uma retração de 5% em 2020. E a gestora de investimentos XP estima 40 milhões de desempregados. E diante da possibilidade de prejuízos incalculáveis, nós vamos debater quais são as estratégias que as empresas podem adotar para mitigar os efeitos dessa crise e de outras que virão. Num primeiro bloco, vamos entender quais são as respostas imediatas que devem ser dadas neste momento. No segundo bloco, vamos abordar a recuperação, como viabilizar e sustentar a retomada à normalidade em um novo e desconhecido cenário. Para conversar conosco, convidamos Marúzia Gomes, CEO da IKEA Assistência Brasil, multinacional mexicana de assistência 24 horas. Bom dia, Marúzia. Obrigada pela presença. Bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Peão, ao time da Você S.A., Elisa Tosi, a Luciana Lima, por me darem essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E também está conosco o Ronaldo Fragoso, sócio da consultoria Deloitte na área de risco. Oi, Ronaldo, bem-vindo ao Rádio Peão. Bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite. Será um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa experiência. Antes de começarmos a discussão, um recado. Se você gosta do Rádio Peão e do conteúdo da Você S.A., vire nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês. É só acessar assineabril.com.br/Você-SA. Bom, pessoal, para a gente começar aqui a nossa discussão, eu queria falar sobre a cartilha da boa governança corporativa, né? Reza essa cartilha da boa governança corporativa que toda empresa tem que ter um plano de gerenciamento de crise, prevendo as ameaças, elaborando ações e antevendo os riscos. Agora, vocês acreditam que alguma companhia estava preparada para algo da magnitude da pandemia do coronavírus? Bom, acho que é importante dizer um pouquinho sobre essa crise. Logicamente, o coronavírus, ou Covid-19, é uma crise sem precedentes, né? Então, por mais que a gente tivesse tido outras crises aí nos últimos 10, 20 anos, como foi o caso da crise de segurança nos atentados de 11 de setembro, na crise financeira de 2008, 2009. Essa aqui, por ter uma dimensão de saúde, pela forma como ela acabou se espalhando aí em mais de 180 países, aí, como vocês mesmos mencionaram, num curto espaço de tempo, em menos de 3 meses a gente tinha quase que o mundo parando por causa disso. Ele, de fato, era muito difícil de você ter um preparo, um nível de cenários para essa situação, e ela tem reflexos tanto humanitários quanto sociais quanto econômicos. Então essa crise de fato ela é sem precedentes, porque mesmo as empresas e o próprio governo não estavam preparados para o processo que nós estamos vivenciando agora, né? E nós estamos exatamente, vamos chamar assim, no auge da crise. Então, essa questão de como é que você se prepara e como é que você tem uma resposta para isso é o grande desafio. Ele é o grande desafio para as empresas grandes, mas para as médias e pequenas ainda mais, e para os governos também. Os governos estão aí
injetando alguns trilhões, como a gente está vendo aí, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na própria China, para tentar ajudar nessa questão de saúde, no atendimento prioritário às pessoas, que acho que por ser uma crise de saúde, ela tem uma dimensão voltada para as pessoas, por isso que a gente está sentindo mais todo mundo, né? Como você comentou, todos nós estamos aqui já para esse momento aqui trabalhando de casa, em quarentena, e ele tem um período que exatamente é o maior nível de incerteza que todos temos, é quanto tempo isso vai demorar, né? Quer dizer, qual é realmente a real dimensão dessa crise, pelo menos nessa primeira fase. E, Maruzia, na IQ, como é que foi, assim, como é que vocês receberam essa crise? A gente vai detalhar um pouco mais das práticas que vocês fizeram ao longo do programa, mas eu queria a sua percepção geral como CEO. Como é que vocês estão enxergando essa crise? Nós tínhamos, Elisa, todo um plano de disaster recovery no papel, né? E ele incluía também uma operação home office. Todos os anos, até porque a gente trabalha com seguradoras, com bancos, a gente é uma empresa PCI, a gente precisa testar e a gente faz esses testes, a gente migra um pedaço da operação para o nosso site que fica, né, a 50 quilômetros de distância, como manda a legislação, e a gente faz alguns testes de colocar algumas PAs em home office. O desafio nesse período foi estar valendo, né? Colocar toda a operação, 100% da operação em home office, e nós conseguimos isso em 72 horas, né? E eu realmente acho que o grande sucesso disso se deu ao fato da gente ter todos os processos e procedimentos prontos e a gente ter uma equipe treinada e engajada para isso acontecer, né? Senão, realmente, o que o Ronaldo falou é uma verdade. A gente se deparou com alguns clientes, bancos grandes, né, seguradoras grandes, que tiveram bastante dificuldade, porque nem sequer seus profissionais podiam trabalhar com laptop ou fora dos seus ambientes de trabalho, né? Então, eu acredito que, a partir dessa experiência, a gente vai voltar diferente, né? As empresas vão precisar repensar seus processos de segurança e seus formatos de trabalho. Bacana, gente. E são muitas coisas para pensar nesse momento, né? Tem muitas preocupações, acho que rondando a cabeça de todo mundo, mas falando aqui do mundo corporativo, tem a preocupação com a saúde dos funcionários, tem a preocupação em adotar o trabalho remoto com segurança e com todo mundo produzindo do mesmo jeito. Quais que devem ser as prioridades dos RHs e das empresas nesse cenário em que tudo parece que é urgente, que tem que ser resolvido para ontem? Bom, primeiro acho que a gente tem que dividir um pouquinho agora, dado o contexto do que é a crise do Covid-19, né? Quer dizer, a dimensão que ela teve, muito difícil ter todas as estimativas e as respostas, né? Mas se a gente olhar do ponto de vista do que é um modelo metodológico de gestão de crise, a gente sempre tem 3 fases. Ela tem a primeira fase, que é o que nós estamos vivenciando agora, que é de resposta à crise, e eu vou falar um pouquinho depois do por que a gente organizou esse plano de 100 dias, né? Por que tem essa dimensão. E já até antecipando um pouquinho, porque toda vez que você tem uma crise, o impacto que você vai ter tanto na empresa como no caixa, nas pessoas, na questão de atendimento, ou seja, essas dimensões todas, elas normalmente têm que ser dada uma previsão aí desse universo de 3 meses ou de 100 dias, porque se você ultrapassar isso, a sua chance de sobrevivência é maior. Se você não conseguir ultrapassar, o risco é maior, né? Então, nessas dimensões de responder na primeira fase, depois de recuperar na segunda e depois de sustentar, esse é o segredo de como é que você organiza isso, é que vai dar o sucesso de como é que você vai ultrapassar a crise. Então, nessa questão da resposta à crise, que é essa primeira, nós organizamos esse plano de 100 dias em 6 frentes prioritárias. E ele é um guia que vai ajudar as empresas, e ela tem, de fato, algumas perguntas importantes a serem respondidas, que vão desde como é que você estabelece esse comitê de crise, ou como a gente chamou aqui de governança da crise, porque não é fácil você estabelecer várias ações ao mesmo tempo, porque elas vão acontecendo em paralelo, então não é que elas são sequenciais, elas acontecem muitas vezes em paralelo. Então você tem que estabelecer um modelo de governança que aproxime
tanto os diretores como os responsáveis técnicos, como muitas vezes o board ou o conselho da família ou os acionistas, quer dizer, você tem que ter essa proximidade nesse momento da crise, porque as decisões têm que ser muito rápidas e comunicadas adequadamente. A segunda frente prioritária que a gente botou de gestão de pessoas, não por acaso, por ser uma questão de saúde, várias empresas já se movimentaram em relação a isso, porque atender a questão de como é que estão essas pessoas, se tem gente contaminada ou não, como é que a gente comunica, como é que você faz o afastamento, como é que você cria essa mudança do trabalho remoto e as regras estabelecidas a partir disso, as questões até trabalhistas, tem uma série de coisas, prioritariamente na questão de saúde, mas depois como é que você gere essas pessoas nesse processo, já que ele não é um processo para uma semana, 2 semanas, é um processo muitas vezes, como a gente está vendo agora já, vai demorar 1, 2, 3 meses ou mais, a gente não sabe ainda. Depois você teria uma terceira fase, a questão de impactos financeiros, porque isso decorre da sua saúde financeira e o seu fôlego para ultrapassar essa primeira fase de resposta à crise. Então, por isso que a gente falou do 100 dias, porque 100 dias são realmente o tempo, são os dias necessários para você poder equalizar isso. Depois você vai falar sobre uma frente de cadeia de suprimentos e operações, a parte de clientes e receitas, e não menos importante, a sexta frente, a questão de tecnologias e meios digitais. Então, esse guia é porque você tem que tratar meio que com essas coisas em paralelo. E a questão, de novo, né, entre você ter um grupo de pessoas que vai criar né, não necessariamente esse termo, né, o comitê de crise, mas o grupo que vai cuidar dessa fase da resposta à crise, ele tem que começar pelas pessoas, porque nesse caso foram as afetadas diretamente, né? Então, acho que aqui está o segredo de como é que você organiza essa fase de resposta, e nós criamos 6 frentes para ajudar as empresas, como se fosse um guia, onde elas podem pesquisar ou podem analisar se o que ela está fazendo é suficiente para pelo menos responder minimamente a essas etapas. Pessoal, só para os nossos ouvintes aqui, a gente vai disponibilizar esse plano de 100 dias da Deloitte no nosso site, na reportagem deste podcast. Então, lá no site, na aba podcasts, a gente vai colocar o link desse documento, é um PDF em que tem todo o detalhamento do plano de 100 dias. Ronaldo e Marúzia, aí uma dúvida minha, é um momento de muita incerteza, né? O que as empresas, os líderes, enfim, os gestores precisam fazer para não se desesperar nesse momento e tomar decisões erradas? Porque a gente já viu muita empresa que começou a demitir em massa. Será que isso é realmente a coisa certa a fazer? Como é que a gente decide? Não existe uma regra de bolo, né? Não existe uma fórmula mágica. Cada empresa sabe onde o seu calcanhar está doendo, né? Onde a pedra está doendo dentro do sapato, né? O mais importante, como o Ronaldo explicou, é você ter muita organização e muito processo. E a minha percepção, conversando com outros profissionais, outros executivos, até porque eu tive uma preocupação muito grande de ligar para cada um dos presidentes das empresas com os quais a gente trabalha, nos colocando à disposição, é que muita gente não sabia nem por onde começar. Então, por isso, fantástica essa iniciativa aí da Deloitte, de dar esse passo a passo aí das seis frentes necessárias, né? Muita gente sabia que tinha que cuidar das pessoas, mas elas não tinham a tecnologia adequada, nem sabiam como isso podia ser feito. Então, eu acho que num momento como esse, ter muita calma, né? Realmente você ter um grupo de trabalho, um comitê de crise que pense, cada um pensando, diretores, executivos, cada um pensando em frentes diferentes, processo, tecnologia, financeiro, pessoas, para que não sejam tomadas medidas drásticas nem precipitadas. Só complementando o que a Maís comentou, é verdade, também a gente percebeu isso, né? Os nossos clientes também não estavam, mesmo que aqui alguns ainda tivessem essa questão do comitê de crise, a questão de simulação, mas nenhum estava preparado para uma dimensão de crise como essa. E se a gente olhar a diferença das grandes para as pequenas e médias, é que a grande tem uma organização melhor, tem mais recurso, tem uma estrutura tecnológica melhor,
mas é só essa questão da musculatura, mas elas também estão sendo muito impactadas, né? E o que a gente tem observado é que, de fato, esse processo da Covid, ela atropelou, por mais que as empresas tinham algumas estruturas de gerenciamento de crise, de comitês, etc., mas a velocidade que foi tão rápida que mesmo algumas já perceberam que o que elas imaginavam que iria acontecer não era o suficiente, elas estão tendo que adaptar meio... É mais ou menos como a gente usa essa expressão, que é fazer a manutenção com um avião em voo, certo? Então, quer dizer, isso é mais complexo, mas algumas etapas são super importantes. Primeiro, nessa questão de garantir que as pessoas tenham um atendimento médico para saber como é que elas vão se comportar, porque tem envolvimento muitas vezes da pessoa e da família, a questão das regras de quarentena, pode ou não pode, quem pode atender ou se não pode, essa questão de você poder ter pessoas técnicas para orientar, então o RH, com muitas vezes a ajuda de médicos, podem responder perguntas, né, porque tem perguntas ainda que as pessoas também estão descobrindo agora. Então, assim, nessa questão nós mesmos, no caso da Deloitte, a gente montou, nós temos o nosso comitê de crise, a gente tem pessoas com especialização na questão técnica na parte médica, nós temos médico que participa, nós temos pessoas para atendimento até psicológico, tem atendimento para as questões operacionais, discussões técnicas, por exemplo, para conexão. Então, essa forma de você responder para as pessoas se sentirem seguras é muito importante, principalmente para você ultrapassar, vamos sempre lembrar, nessa questão das fases, nessa questão da resposta, ela é determinante para você poder começar a pensar na fase de recuperação e sustentação que vem depois. Mas, assim, a gente viu, de fato, várias empresas, mesmo grandes, com dificuldade nesse processo de responder à crise, mesmo, como a gente falou, né, como a Marisa comentou, a questão de você ter bons processos, boa simulação, bons manuais, ajuda, mas ainda assim existiam vários gaps nesses planos que foram sendo descobertos ao longo do tempo. E tem um pouco também de coragem, né, Ronaldo? Porque quando você tem esse plano todo construído no papel, certamente na hora de dar o valendo, colocar em prática, você vai descobrir que algumas coisas precisam ser ajustadas com o caminhão rodando, né? A roda precisa ser trocada enquanto você está em movimento. E isso também é necessário um pouco de coragem dos executivos para fazer isso. E isso eu também percebi que algumas empresas, na busca da perfeição, não conseguiram ter essa velocidade. E, Maruzzi, eu queria que você explicasse ou detalhasse um pouco mais um dos desafios que as empresas estão enfrentando nesse momento, que é colocar toda a operação em home office, né? Você já falou que vocês fizeram um trabalho aí hercúleo de colocar todo mundo em home office em 72 horas, mas eu quero que você detalhe até, eu acho que para ajudar outras companhias, enfim, né, que passaram por isso ou que podem passar por isso no futuro, como vocês mapearam os funcionários, ajudaram, ouviram essas pessoas e como que está hoje, né? Como que está a operação da IQ e como que vocês tentam acompanhar os funcionários também para ver se tudo está correndo bem. A gente tomou essa decisão, eu estava numa reunião no México, numa reunião de conselho, e lá, isso por volta do dia 17, né, de março, e lá eu vi que a situação na Itália estava começando a se agravar de uma forma exponencial. Então, no dia 18, eu liguei para o time e falei, gente, nós precisamos colocar em prática o nosso plano de disaster recovery. E no dia 19, um colaborador foi afastado da operação com sintomas, né? A gente mandou fazer testes, mas ainda não tinha o resultado. Eu falei, nós não podemos esperar esse resultado e precisamos dar início à operação. Então, nós começamos pela operação mesmo, né? A gente começou pelos agentes de atendimento, nós somos uma empresa de atendimento, uma empresa que cuida de pessoas, né? E nós, então, tomamos a decisão de fazer um pouco diferente e começar realmente pela operação, até porque aquela suspeita estava na operação, no agente de atendimento. Nós somos uma operação 24/7, nós temos 9 turnos, né, de pessoas entrando, saindo, é uma empresa de médio porte, são 370 colaboradores, e essa decisão de colocar
os agentes de atendimento, em primeiro lugar, em home office, gerou um comprometimento, um carinho, um respeito espontâneo deles. Eles começaram a postar nas redes sociais de que, diferente de outras empresas que eles haviam trabalhado no passado ou que tinham um amigo que estavam trabalhando, eles não foram deixados, né, como eles mesmos definiram, como os músicos do Titanic, né, sendo os últimos a saírem. Eles foram os primeiros a serem colocados em home office. Depois nós fomos para o administrativo, porque teoricamente é muito mais simples. Hoje a IQ já opera com operação de home office, temos flexibilidade em horários, permitimos que os funcionários possam, né, sair mais cedo porque tem um compromisso pessoal e etc. Então todo mundo já trabalha com o seu laptop, todo mundo tem acesso aos sistemas operacionais da empresa, né, com níveis, com alçadas de acesso. Então isso era muito mais fácil. O difícil mesmo, o mais, vamos assim dizer, desafiador era com os agentes de atendimento. Fizemos uma operação de logística, né, porque tivemos que, junto com recursos humanos, pegar todos os endereços dos agentes e começamos, então, a entregar as máquinas formatadas, porque tinha aquilo que eu falei para vocês, somos uma empresa PCI, ou seja, temos todo um protocolo de segurança de informação, então eles não poderiam trabalhar com suas próprias máquinas ou qualquer máquina. Então a área de TI montou aí uma operação de guerra, né? Eles ficaram aí 48 horas dentro da empresa formatando todas essas máquinas e começamos a logística de entrega para os agentes, fazendo com que todos eles assinassem aí um termo de compromisso e um termo também exigido aí pela nossa área de capital humano e jurídico, um termo de teletrabalho, né? Porque a medida provisória só foi sair depois. Eu estou falando isso, tudo isso começou no dia 19 de março, né? No dia 21 de março, a gente já tinha 100% da operação em home office. Depois é que vem a medida provisória permitindo o teletrabalho. Hoje a gente estamos cuidando das pessoas com capital humano, com assistência psicológica, fizemos treinamentos, temos uma plataforma de e-learning, colocamos nessa plataforma treinamentos específicos, porque era tudo novo para todo mundo. Então, como trabalhar em casa, qual era o ambiente desejável, né, o que era necessário fazer, como se acostumar, né, a acordar todo dia e não bater a porta da sua casa e sair, mas simplesmente sentar em algum outro ambiente dentro da sua casa e criar aquela rotina, e principalmente no agente de atendimento, porque ele, diferente do administrativo, ele tem que ficar ali plugado, né, durante 6 horas, com as pausas, né, de acordo com a NR17, disponíveis para fazer o atendimento quando o cliente entrar em contato. Então, havia uma necessidade muito grande de conscientização, de treinamento, de comprometimento por parte deles. E eu posso dizer para vocês que, assim, estamos tendo sucessos absolutos, nós estamos entregando todos os índices de satisfação para os nossos clientes, e os agentes de atendimento, principalmente, né, começaram a postar nas redes sociais de forma espontânea o quanto eles estavam ali satisfeitos e agradecidos por todo esse carinho que estava sendo dado, esse tratamento de respeito que estava sendo dado a eles, né? E do ponto de vista de reuniões, a gente vem tentando, né, aí com a tecnologia nos permite isso, né, então a gente tem reuniões constantes, estamos mantendo as reuniões que nós tínhamos, a agenda que nós tínhamos, né, as reuniões semanais com supervisores, com seus agentes, os back-offices com seus agentes, as reuniões de capital humano, as reuniões de comitê da empresa e em paralelo a tudo isso, um comitê de crise, onde nós nos reunimos todos os dias às 5 da tarde para avaliar como que foram os desafios e como estamos ali naquele cronograma que nós planejamos aí para os próximos 100 dias, como a Deloitte está pontuando. Pessoal, para a gente encerrar aqui esse primeiro bloco, eu queria falar um pouquinho de liderança, né?
Quando tem crise, os líderes costumam ser muito afetados, porque tem as demandas das equipes que querem saber qual que vai ser o direcionamento da empresa, que querem respostas que esses líderes não têm. Então, esse pessoal fica trabalhando até mais tarde, o home office às vezes faz com que a nossa jornada seja mais longa, porque a gente não consegue separar tanto os locais de trabalho. Que conselhos vocês dão para esses líderes agora? Ronaldo, do ponto de vista estratégico, quais são as melhores atitudes para um líder tomar? E Marúzia, se você puder compartilhar depois um pouco do seu estilo de liderança mesmo, o que você tem feito para fortalecer sua equipe? Acho que a primeira condição nessa condição, na forma de liderar numa crise, é que a liderança, primeiro não adianta imaginar que ela vai ter todas as respostas, ela precisa se cercar de pessoas que tenham esse conhecimento. Dar o primeiro passo nessa questão é super importante, porque senão o receio de que não é o momento e vou esperar mais um pouco, isso pode ser muitas vezes mortal para a organização. O segundo aspecto é a questão da velocidade, ou seja, no mesmo jeito que ele tem que dar esse passo, ele tem que ter respostas rápidas, principalmente nessa questão de saúde das pessoas. Quer dizer, ele tem que se assessorar dentro da própria empresa ou até fora, a forma de tratar isso para ele poder dar essa resposta para as pessoas. Essa questão de como é que você responde às dúvidas dos profissionais e como é que você endereça essa decisão de se vai todo mundo para teletrabalho ou não, as condições trabalhistas legais, você tem que ter esse assessoramento, mas você tem que dar rapidamente uma resposta e você tem que ser transparente e tem que comunicar as pessoas da melhor maneira possível, ou seja, ser honesto e transparente nessas questões, muitas vezes até porque tem dúvidas, é importante até compartilhar, isso está em análise, nós vamos considerar isso desta forma ou de outra forma, então acho que essa questão da liderança é super importante, porque se como líder você não assumir esse protagonismo, a falta de informação ela gera uma incerteza, já tem a incerteza da crise em si, mas a falta de informação da organização ela maximiza mais essa questão. E também uma questão de que, como a gente mais ou menos organizou na questão do plano de 100 dias, ele tem uma questão que você tem essa resposta, mas a crise vai passar. O que a gente precisa saber é como tratar nesse momento para você se preparar para a próxima fase de recuperação, sustentação, mas essa fase vai passar. Então, lógico que algumas empresas são mais impactadas do que outras, não é a mesma resposta para todas e não de maneira nenhuma é o mesmo remédio para todas elas, porque você tem algumas que não são fáceis de a gente está conversando aqui com duas empresas em que você trabalhar em home office e você ter a condição tecnológica para atender os clientes, ainda que com um certo nível de ajuste, mas você consegue fazer. Mas você tem vários, ou centenas ou milhares de pequenos negócios ou de médios que a questão física e digital não é simples de você mudar. Então, tem uma adequação aí que ainda não tem uma resposta. Mas é preciso dar essa resposta até para os funcionários, o que você vai fazer, se você vai colocá-los em férias, se você vai ter alguma característica de redução de jornada, com redução de salário, as alternativas que tem, o que está sendo discutido, e você tem que botar isso no horizonte, dizendo o seguinte, nós vamos trabalhar isso por este período, esperando que isso se resolva, mas pode ser que ele resolva, todo mundo torce para que ele resolva um pouco antes, então vamos dizer, nós estamos dizendo aqui que em 100 dias, pode ser que a gente volte na condição, em algumas etapas, a normalidade antes disso, mas pode ser que demore mais, então você tem que dar esse horizonte para as pessoas, para elas entenderem o que vai acontecer, e como é que você vai planejar isso. E, principalmente, acho que a questão fundamental nessa questão de pessoas e como é que você faz essa adequação. Você tem que ter uma estratégia de comunicação clara com as pessoas, com o mercado, com os seus, inclusive com os seus clientes, mas que as pessoas entendam o que está acontecendo. A incerteza, como eu falei, além da crise de saúde, você tem um problema também da empresa, ela é realmente um fator muito complexo para ser analisado. Então, o papel do líder é assumir esse protagonismo, criar as comunicações, tomar as decisões, suportado por outros grupos, não imaginar que esse líder é o herói que tem todas as respostas, mas ele tem que se assegurar da sua equipe para conseguir dar a condição para as pessoas entenderem o que está acontecendo.
Eu acho que, continuando aí e reforçando, né, todo esse conhecimento e esses ensinamentos que o Ronaldo está nos passando, eu acho que o importante também é lembrar a todos que isso é novo para todo mundo, né? E certamente, nesse período, a gente vai misturar o profissional com o pessoal. E não há nada demais nisso, né? E nós, líderes, temos que ser disciplinados também para saber respeitar os horários. Eu não posso mandar e-mails ou chamar no WhatsApp após o horário de expediente ou naquele horário de almoço. Eu tenho que saber respeitar, porque a gente está dentro da casa das pessoas e num momento mais atípico ainda, principalmente nas residências brasileiras, onde esses executivos estão sem ninguém para ajudar, né? E nós brasileiros estamos acostumados com uma ajuda doméstica. Então, está sendo novo não apenas o home office, mas também a divisão de tarefas dentro de casa para os executivos. Eu acho também que é muito importante, nesse momento, demonstrar confiança, né? Passar para os seus liderados de que ele pode ficar tranquilo em relação às entregas, né? Que ali está todo mundo junto com ele dentro dessas atividades e conseguindo compreender essa flexibilidade e as situações dessa mistura do profissional com o pessoal que nós estamos vivendo. É importante também, nesse momento, as empresas pensarem em promover ensinamentos de produtividade, porque a situação, como eu já disse, é nova para todos os níveis hierárquicos. Então, é importante as empresas pensarem de como que eu posso ajudá-los nesse momento, e tem aí conteúdos tão fantásticos a respeito disso, né? Não importa que você precise contratar uma empresa especializada nisso, mas você pode entrar na internet e buscar popurris de conteúdos que têm sido falados ultimamente a respeito desses ensinamentos de produtividade, né? E eu diria que o mais importante também é a conectividade, a gente não perder o lado humano. É importante também nesse momento, e eu falo não apenas para o home office, mas também para os estudantes que estão, né, dentro das casas fazendo homeschooling, a gente não perder as conexões. Então, é importante também lembrar de fazer um happy hour virtual, né, de ter um momento de encontro onde ninguém vai falar sobre trabalho por videoconferência, e sim porque a gente vai celebrar, a gente vai talvez dividir um pouco, né, o nosso dia a dia, trocar um pouco as experiências, fazer um pouco o que a gente está fazendo aqui agora com vocês, né? Cada um falando um pouco de como que tem sido essa vivência nova e diferente para todo mundo. Só para complementar isso que a Maria falou, acho que é super importante, não existe uma resposta única, estamos todos aprendendo, é uma fase, como a gente falou, primeiro uma crise sem precedentes, e uma fase onde existe uma série de adaptações, e também as pessoas não podem imaginar que todas as respostas vão vir de um único lugar, né? Existem respostas que estão sendo preparadas meio que ao longo da crise aqui, né? E só para ajudar também, nessas várias etapas que a gente colocou aí, até como uma contribuição adicional aí para os ouvintes, nós temos tido webinars diários, são gratuitos, podem ser inscritos direto no site, onde para cada uma dessas etapas as pessoas podem ir lá, onde a gente tem os especialistas para cada uma desses assuntos, na questão de gestão de pessoas, impactos financeiros, na cadeia de suprimentos, cliente, tecnologia, onde a gente usa essas experiências e vai abordando e discutindo, e tem aberto até para perguntas. Então são formas, não é a única alternativa, a gente sabe, a Deloitte está fazendo isso também como uma forma de ajudar, tem outros tantos fontes de informação, mas a nossa contribuição é para as empresas e para as pessoas se prepararem melhor para esse momento, que todos, benefício, nesse caso é benefício de todos que isso volte o quanto antes e que as empresas superem
esse momento da melhor maneira possível. Bom, pessoal, para a gente começar aqui o segundo bloco, eu quero abordar um pouco, vocês já falaram sobre isso no primeiro bloco, mas gostaria de aprofundar um pouco no papel da comunicação, que, aliás, fazendo uma propaganda, é a edição de abril da Você S.A., a nossa matéria de capa fala sobre como desenvolver a comunicação e por que essa habilidade é tão importante em momentos de crise. E eu queria que vocês compartilhassem aqui com os nossos ouvintes alguns conselhos de como a gente cria um canal eficiente de comunicação com os funcionários em trabalho remoto, porque eles são mais ansiosos, mais preocupados. Como é que a gente cria canais, tanto institucionalmente, a empresa criando, quanto do ponto de vista do líder mesmo, ele fazendo ali com a equipe esses canais de comunicação? Eu acho que o mais importante é que está todo mundo passando, né? Até porque já tem mais de 15 dias, na grande maioria das pessoas, todo mundo passando por uma crise de solidão, né? Começando a sentir muita falta de sair de casa, de poder ter um momento de lazer com seus amigos, ou de simplesmente tomar um cafezinho, o break do cafezinho ali com seus colegas de trabalho. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, você mostrar para a sua equipe que você está perto dela, né? Que essa distância, que mesmo distante, né, nós estamos juntos, que você pode contar com ele e com seus colegas neste momento, com a empresa, com seu líder e com seus colegas de trabalho nesse momento. Então, é muito importante que você mantenha, né, discussões diariamente com o seu time, tente estabelecer com ele uma rotina, criar esse processo de comunicação. Eu diria até algo que nós estamos fazendo na IKEA, a gente vem seguindo um pouco, nós temos alguns comitês, algumas reuniões que são fixas durante a semana, a gente vem mantendo essas reuniões acontecendo, né? Acho que também é importante, existe uma carência também, né? Então, é um momento maravilhoso de você também dar um feedback para o seu funcionário e não entenda feedback como algo ruim, né? Mas sim como algo de elogiar o projeto dele, né? Dizer quais são os pontos que ele pode melhorar, tentar entender com ele quais são as principais dificuldades que ele está tendo nessa nova rotina, trocar um pouco com ele, como que você vem fazendo, né? Você acorda, bota a mesa do café para sua família, lava a louça, e que momento você senta ali naquele seu escritório imaginário. Então, é importante também trocar um pouco, mostrar também, humanizar também esse momento, né? Mostrar para o seu time que você também está tendo as mesmas dificuldades que ele está tendo, dificuldades em fazer a gestão da casa, dificuldade de fazer a gestão, porque estamos também no momento que o executivo também tem que ser coordenador de ensino das suas crianças, né? Porque estão aí também convivendo com novas tecnologias e com dificuldades de também estabelecer essas rotinas. Então, eu acho que é importante nesse momento que as pessoas saibam que elas, apesar de fisicamente separadas, existe um elo, né? Existe uma ligação e que essa ligação não vai ser perdida nesse momento. Complementando o que a Maísa falou, que de fato essa questão da comunicação, eu não sou especialista em comunicação, mas acho que a gente também está aprendendo um pouquinho sobre isso. Acho que você tem que separar duas coisas. Uma é a comunicação para a pessoa, do ponto de vista das dúvidas dela de saúde, das questões em relação à crise, o que pode ser feito, com quem que ela tem que falar, o que a gente chamou até, algumas empresas criaram isso, e que eu acho que até é salutar, é como se fosse um centro de emergência. Então, você tem a crise para você administrar a empresa, as pessoas, clientes, mercado, ou seja, tudo que vem junto com a crise, você tem um comitê, mas você tem uma coisa que é especificamente das pessoas, que algumas empresas chamaram de centro de emergência. E por que centro de emergência? Porque se a pessoa foi contaminada, quem que ela tem que contactar, para onde ela vai, o que está coberto no plano, se não está, onde ela pode fazer teste, com quem que ela tem que conversar, se tem problema da família. Isso é uma condição
extremamente importante nesse momento, e uma comunicação clara que vai ter lá um canal de acesso 24/7, se não é 24/7, é o horário de atendimento, com quem ela pode falar, o telefone, o WhatsApp, seja de quais forem os mecanismos. Hoje tem tantos que é até difícil falar qual que é o melhor, mas tem que ter essa que vamos chamar de centro de emergência, para a pessoa saber que se acontecer alguma coisa com a saúde dela ou da família, o que ela vai fazer. A segunda, que é o que nós estamos já passando agora, é esse dia a dia, ele tem que ser feito da melhor maneira possível e criando uma certa disciplina. Hoje a gente já está meio que adaptando isso, e eu digo até pela minha agenda aqui, a gente entra num call, sai do outro, muitas vezes a gente almoça fazendo call. Mas por quê? Porque tem um nível de adaptação que tende, imagino, né? E também até porque a gente vai aprendendo e as pessoas da nossa equipe e os nossos clientes, e tudo isso vai juntando e as coisas tendem a entrar numa normalidade. Mas hoje a gente ainda está meio que atropelando isso, e você passa às vezes 12, 14 horas em call, você levanta rapidamente para fazer alguma coisa, tomar água, fazer isso, mesmo para almoçar. Então, esse processo ele vai sendo estabilizado, e você também tem que criar essa disciplina, como a própria Mais comentou, para que você não invada o horário das pessoas no almoço, à noite, fim de semana. Eu tenho trabalhado também às vezes final de semana, porque a gente ainda está meio que aprendendo a esse momento. Acho que isso e ainda, Ronaldo, interrompendo você, mas é importante também que todo mundo lembre que a gente tem uma outra situação acontecendo dentro das residências, né? Que, como eu pontuei, nós estamos sem colaboradores dentro das residências. Então, essa disciplina de controle do horário, de estabelecer um horário de trabalho, de estabelecer uma rotina, também é muito importante, porque a pessoa também tem que dar conta de fazer o almoço, de administrar, né, as rotinas domésticas também. É isso mesmo, e muitas vezes já se tornou até corriqueiro, e ninguém mais nem acha ruim, né? Mas você está no meio do córrego, escuta barulho de criança, de cachorro, de cair coisa na cozinha, porque faz parte, quem vai fazer? Não, ninguém tá isolado, né? Isso aí. E eu acho que isso é importante também, saber que isso vai acontecer, e que isso é importante porque nós, empresa, estamos invadindo o ambiente residencial, né? É diferente quando você tem uma estrutura de home office mesmo, onde você estruturou a empresa daquele jeito, onde você tem um ambiente de trabalho formado para isso. De uma certa forma, todo mundo teve que se adaptar, né? E isso se adaptando com numa rotina completamente diferente dentro das suas residências. As crianças estão em casa, não tem um trabalhador doméstico também te ajudando nos afazeres. Então, são desafios muito grandes que estão acontecendo com todos nós, né? Exatamente. E também outro aspecto importante é que, como a gente já falou, né, é uma crise que vai passar, a gente sabe disso. Provavelmente, diferente até das outras, ela é mais aguda no início, porque ela tem uma dimensão global, e uma questão de saúde, ela afeta todos, né? Não é só a questão, por exemplo, como foi a questão financeira naquele primeiro momento, mas ele vai passar essa crise. Quando ele passar, a gente vai ter alguns aprendizados que vão ser incorporados para esse novo, que a gente está chamando aí de a volta ao normal, que vai ser um novo normal, né? E onde as pessoas vão ter esse uso da tecnologia ou do trabalho em casa de uma maneira mais efetiva. Mas essa questão de você manter os feedbacks, você fazer esse que a gente está chamando aí dos happy hours virtuais, são importantes para as pessoas se sentirem parte e gradativamente irem se adequando a essa nova realidade. E, de novo, acho que é importante, eu tenho também me disciplinado a isso, se não todo dia, mas dia sim, dia não, de tentar não só falar, mas ligar para algumas pessoas específicas, ou lembrar essa pessoa que é importante falar, porque senão a gente vai entrando nessa coisa de que é uma coisa atrás da outra, e você precisa também conversar como é que a pessoa está, como é que ela está se sentindo naquele momento, o que aconteceu, lições aprendidas, e também isso vai servindo de experiência para nós mesmos. Então, mais uma vez, ninguém tem todas as respostas, mas a gente precisa manter esse contato, entender as dificuldades, compartilhar experiências boas e ruins também, todos temos, e criar um mecanismo para que as pessoas possam saber também que quando ela precisar, ela pode te ligar, ela pode mandar uma mensagem que você vai responder, que você vai parar e vai falar. Então, acho que tudo isso faz parte desse processo de comunicação e sendo, de uma certa forma, bastante transparente, honesto e também tempestivo. Não adianta você achar que uma coisa não funcionou, daqui a 2, 3 semanas você vai voltar para isso, já não é mais o momento, certo? Então, acho que isso é parte de um processo de aprendizado de todos nós.
Gente, nosso papo tá muito bacana, mas nosso tempo tá acabando e eu queria fazer a última pergunta para vocês. Eu acho que eu vou começar com o Ronaldo, porque ele falou bastante aí no plano de 100 dias da parte de recuperação, né? Mas como que as empresas organizam, né? Eu queria saber se é possível se organizar desde já para esse plano de recuperação, dado o contexto tão incerto que a gente está vivendo, quais são as estratégias para elas se anteciparem a esse cenário futuro, seja ele qual for, e também quando é o momento de reajustar a rota, tem um tempo ideal para a empresa ver que ela está indo por um caminho que não vai dar muito certo e repensar esse plano, enfim. E a Marúzia pode contar um pouquinho também de como vocês estão fazendo na IQ para se planejando para esse momento de retomada também. Aqui, logicamente, é super importante focar nesse momento no que é a resposta, né? Por isso que a gente está colocando a questão do plano de 100 dias, que ele tem várias etapas, né? A gente falou bastante aqui da questão de gestão de pessoas, mas tem outras dimensões e outras etapas importantes, e muitas vezes para alguns negócios eles são super críticos. Então a questão de o impacto financeiro, gestão do caixa, para algumas empresas, se não quase para todas, mas para algumas é muito mais crítico, porque a musculatura ou o tempo de recuperação dela pode ser muito mais difícil se ela não acertar isso agora. A questão também de cadeia de suprimentos e a cadeia de operações, porque algumas, imagina que você tem grandes lojas que foram fechadas, questões de algumas plantas que simplesmente suspenderam o fornecimento, você tem vários tipos de negócios que simplesmente pararam do dia para a noite, então isso é muito difícil se você já não pensar no momento, agora na crise, mas já em como é que você vai recuperar isso. Você não é que de um dia para o outro você ligou e ele está funcionando. Imagina empresas que desligaram alto forno, como é que você, não é que amanhã você liga e ele está funcionando, você tem todo um ciclo para organizar isso. E também na forma de atender seus clientes, na tipo de tecnologia, o que permanece, o que muda. Então, quando a gente está falando na questão de recuperação, é porque você tem que ter um foco muito grande agora na questão da resposta, porque esse é o fator determinante para outra etapa de recuperação e sustentação, mas algumas coisas você já pode ir pensando de que quando você voltar, isso aqui o que seria uma volta automática, vamos chamar assim, e o que é uma volta que você precisa planejar e já definir vamos chamar assim, também um plano de recuperação. E para isso você tem que entender nessa questão do que tipo de prioridade você vai ter na questão com fornecedores ou com clientes, a reabertura de determinadas operações, ou como é que você vai ter a questão das próprias pessoas em relação a isso, o que muda do que você entendeu que já pode ser adequado, e a questão de mudança de formato de operação, o que você já pode agilizar na digitalização que vai permitir você ter algum ganho no segundo momento, o que você vai ter que fazer ajustes de fato, porque aquilo já não permite mais, você teve que adequar um produto ou uma solução ou um serviço que você teve que atender. Então, acho que tudo isso é parte do pouco do que você está respondendo agora, mas é já olhando na recuperação. Vou dar um exemplo prático que a gente está até vendo, né? Quando você percebeu que na questão, por exemplo, dos hotéis, que eles vão ficar fechados durante todo esse período e que eles simplesmente não conseguiriam atender, alguns eventualmente fecharam, de fato, para esperar a abertura novamente, alguns fizeram até uma questão de cunho social, adequar o hospital, o hotel, uma questão de um possível atendimento hospitalar, ou para algumas pessoas para atendimento médico, que pudessem usar o hospital perto, usar o hotel perto do hospital. Então, assim, é uma adequação já visando uma recuperação. Isso pode ser até um novo negócio depois no futuro. Então, acho que faz parte isso. Algumas empresas que começaram também a adequar os seus produtos, por exemplo, empresas do ramo têxtil, que começaram a fabricar máscara a toque de caixa, porque teve uma necessidade, já é um outro produto. Como é que ela conseguiu se adequar tão rápido, se no passado ela precisaria fazer o desenho do produto, o teste, prototipação, verificar o mercado, de repente em dias ela teve que produzir, colocar no mercado e já está funcionando. Então, essa resposta, e já olhando a recuperação, para alguns negócios ele faz todo sentido, porque ele vai fazer parte, e como a gente falou, né, o novo normal essa adaptação e resposta, ela vai ser cada vez mais demandada pelas empresas e pelas pessoas. Acho que esse é o efeito, olhar essa questão de recuperação como uma necessidade já de adaptar das lições aprendidas da crise, que elas vão deixar várias. Algumas
vão ser mais duras e difíceis, outras poderão ser positivas, depende de como é que a empresa se preparou e se organizou nesse processo de resposta. E eu complemento a Ronaldo dizendo assim, é importante a gente olhar que todo esse cenário que nós estamos vivendo vai provocar a criação de novos hábitos e novos comportamentos no universo corporativo, ou seja, nós certamente não voltaremos iguais, né? O que é necessário as empresas fazerem, o que nós na IKEA estamos fazendo? A gente está trabalhando com planejamento com uma visão, se tudo voltar em 1 mês, voltar em 2 meses, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E todo o plano de ação que nós temos que tomar em cada um desses cenários. Então, no cenário de 1 mês, por exemplo, a gente já olhou o que estava ali nos afetando em função de todos os gastos extraordinários que nós tivemos com toda essa mudança do time para trabalhar em home office, compra de equipamento, entrega de equipamentos, etc. O que nós precisamos, foi necessário ajustar em alguns contratos existentes para que a gente pudesse não ter nenhum tipo de impacto no fluxo de caixa do primeiro mês e assim sucessivamente. Então, é um momento de muito planejamento, muita disciplina e principalmente pensar que o mundo mudou e que o coronavírus está trazendo para a gente formas diferentes. A gente não vai voltar igual e a gente precisa tirar proveito desse aprendizado. Então, se eu tenho uma operação que está dando certo em home office, por que não, ao voltar, deixar parte dessa operação em home office e talvez diminuir a minha estrutura física dentro da empresa, reduzindo alguns custos, né? Por que não, se está dando certo num administrativo, por que não proporcionar um pouco mais de qualidade de vida para os nossos colaboradores, né? Um brasileiro nas grandes cidades pedem pelo menos 2 horas das suas vidas dentro de um trânsito, se deslocando para o seu local de trabalho. Então, se essa operação está dando certo, se esse aprendizado está sendo positivo, por que não, ao voltar, proporcionar um pouco de satisfação aos seus funcionários e qualidade de vida? Então, eu acho que não só o planejamento do ponto de vista de, na volta, o que vai ser necessário fazer com seus impactos financeiros que toda essa crise está proporcionando para as empresas, mas também com um olhar também de inovação, né? O que essa crise está me trazendo de aprendizado e que vai poder trazer benefícios não apenas financeiros para a minha companhia, mas também de qualidade de vida para os meus funcionários. Bom, gente, antes da gente encerrar o programa hoje, vamos ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. Na semana passada, nós lançamos o episódio 32, no qual falamos sobre como cuidar da saúde mental durante a pandemia do coronavírus. Quem nos escreveu para comentar o conteúdo foi o André Costa, e ele disse o seguinte: nunca enfrentamos no Brasil algo parecido, mas eu acredito no isolamento social com manutenção dos serviços essenciais para superarmos essa crise de saúde pública o quanto antes. Já o Paulo Bastos, outro leitor que escreveu para a gente, comentou sobre a liderança ter que estar mais presente nesse momento. Ele concorda com o nosso convidado Rafael Souto e disse que liderar é a arte de dialogar. Bom, com os feedbacks lidos, eu quero agradecer a Marúzia. Obrigada, Marúzia, pela sua presença virtual aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês, um enorme prazer poder dividir um pouco das nossas experiências com todos os ouvintes. E também agradeço ao Ronaldo. Obrigada, Ronaldo, pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Um bom dia a todos. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Marúzia. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi e Luciana Lima, a edição sonora de Rafael Bertazzi e a trilha é de Chico Labels. Mande seus comentários pra gente nas redes sociais ou no e-mail podcast@vocsa.com.br. E não esqueça, o melhor remédio para enfrentar a crise é ficar em casa, cuidando de você e da sua família. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta-feira.